A batida é forte e os acordes são precisos. Fábio passa várias horas por dia ensaiando, mas ele deixou de lado essa paixão para doar esperança. O riso é fácil e contagia quem está por perto. As duas paixões de Amanda são a cadela Laika e o cantor Justin Bieber. Aos 12 anos, ela tem uma grande esperança. Uma esperança que já fez parte da vida de Bettina, uma jovem que teve a vida de volta após um ato de amor que começou com apenas 5 ml. Imagine 100 mil pessoas concorrendo a apenas uma vaga. Esta é a realidade de quem precisa de um transplante de medula óssea no Brasil e tenta encontrar um doador compatível. A situação é grave porque a medula tem um papel fundamental para a sobrevivência. A medula, então, ela é importante porque ela fabrica todos os elementos do sangue e ela nos libera para a circulação, faz a nossa defesa, a hemoglobina leva a oxigenação, né, levando a oxigenação nos nossos tecidos, para o nosso coração bater, para o nosso cérebro funcionar e nos faz evitar sangramento. A medula óssea, ela é um tecido esponjoso, gelatinoso, que fica dentro dos nossos ossos. A gente tem os ossos principalmente longos e grandes, principalmente bacia, fêmur, a nossa parte aqui do externo, e ele que fabrica os elementos do sangue. Fabrica a série vermelha, a série branca e as plaquetas. Tipo uma vitamina que produz os elementos do sangue. Sem ela não há produção de sangue, não há produção de sangue, não há vida. Pedro Paulo passa os dias em casa. Os dias são longos desde que em 2008 recebeu a notícia que tem leucemia, uma doença que prejudica a fabricação das células que formam o sangue. No meu caso, os remédios não estão dando retorno. Então, eles pode salvar só um transplante. Antes de a gente levar o paciente para o transplante, a gente sempre vai tentar alguma opção terapêutica que seja viável, ou químio, ou imunossupressor, para depois encaminhar. O paciente, quando ele está em manutenção ou na espera, é um paciente que a cada exame, a cada tempo maior, ele vai ficar preocupado. Quase quem tem depressão também, porque se não for no transplante, vou ficar no tratamento no CEPOM até quando der. A espera por um doador o obriga a viver uma rotina. Deixei de fazer meu trabalho, que é coisa que eu gostava muito de fazer, né? Deixei de fazer meu trabalho, eu só fico em casa. Vou no centro, volto, dentro de casa, fazer os afazeres dentro da casa. Aos 50 anos, Pedro Paulo vê no possível doador uma nova esperança. É muito melhor, né, do que ficar nessa agonia que eu tô. Procurar fazer mais coisas que eu não fiz até hoje. Agradecer muito a eles, os amados, por ter pedido pra mim. A espera por um doador de medula também faz parte da vida da família de Amanda, uma pré-adolescente de 12 anos que tem leucemia. Imagine uma medula tentando produzir plaqueta, leucócito, hemácia. Ela não consegue mais, porque aquela célula que deveria amadurecer não amadurece e fica o tempo todo lá, chamada blasto. Quando essas células imaturas, os blastos, caem na corrente sanguínea, é o que a gente chama de leucemização. Por isso que leucemia aguda é sempre uma célula, sempre vai ter essa célula ruim, blástica, circulando. Não fazia a mínima ideia do que é, só fazia ideia do que é um câncer, o que todo mundo conhece popularmente. Câncer o que é? Uma doença que quando cai, não tem cura, que antigamente não tinha cura, e que era mais ou menos uma sentença de morte. É isso que a gente tinha noção. O que eles relatam muitas vezes? Que é perder o chão, é ver o mundo desmoronar. Receber um diagnóstico de câncer significa uma alteração abrupta do seu estilo de vida e ter que passar por procedimentos que você nunca imaginou passar. Então é muito difícil. A descoberta da leucemia trouxe uma preocupação a mais,
a necessidade de um transplante de medula óssea. O transplante ele foi descoberto para ser indicado na leucemia aguda. Quando o paciente tinha um diagnóstico que essa medula, essa fabriquinha lá, esse tecido gelatinoso estava doente, eles descobriram que se trocando essa medula doente do paciente, o paciente poderia levar à cura. Ele é indicado em doenças graves, geralmente de evolução fatal, que não tem tratamento habitual, que não, principalmente câncer, neoplasias, que não curam com tratamento habitual, como por exemplo as leucemias, os linfomas, mieloma e uma série outras de neoplasias, de cânceres que levam à morte por não ter mais a opção de tratamento. Então aí que o transplante é indicado como terapia de salvamento, que a gente chama, né? E em várias doenças genéticas também, que antes não tinham tratamento, não tinham cura, hoje são curáveis com o transplante de medula óssea, porque o princípio da doença está localizado na célula tronco da medula óssea, né? Então hoje existem muitas doenças antes incuráveis, hoje são curáveis graças ao transplante de medula. Em maio de 2010, Amanda foi cadastrada por um médico no Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea, o REREME. Normalmente de 3 em 3 meses o médico do paciente deve atualizar os dados no REREME para esse paciente se manter na lista e continuar, né, sendo alvo aí da procura de algum doador compatível. Ela está apta para um transplante a qualquer momento. Só esperar. Para os pais de Amanda, o futuro doador já faz parte da família. Que a vontade de agradecer é muita. Ele já é da família. Não tem dinheiro que pague. Enquanto o doador não é encontrado, Amanda aproveita sua vida de pré-adolescente, sempre com a Laika por perto. Para o futuro, ela se divide em 2 profissões. Ou veterinária, paleontóloga. Uma história de amor de 12 anos que começou ainda na adolescência, chegou ao altar e era marcada por uma vida a 2 cheia de sonhos. Esse ano estava programado um filho, estava programado dar entrada num apartamento, mudar de carro, essas coisas de bens materiais também. Mas o diagnóstico de uma leucemia em janeiro de 2010 interrompeu a realização desses sonhos. Sempre joguei meu futebol, uma alimentação adequada, boa, saudável, né? Não sou de beber, não fumo. Então eu não tinha motivos aparentes para apresentar essa doença. O dia a dia dele hoje é preenchido por uma única esperança: encontrar um doador compatível. No meu caso, como eu não tenho irmãos, o pessoal chamou todos os primos por parte da mãe, todos eles fizeram, não deu compatibilidade, né? E a gente está ainda na busca, tem outros familiares fazendo, mais distantes, que as chances são mais remotas, são mais difíceis, né? E a nossa esperança é de achar um doador de longe, de outro lugar, né? Para que a gente possa ter a saída dessa doença, né? Pode-se dizer que entre 25% a 30% encontram na família. Então, a grande maioria, aí 70% a 80%, não encontra na família. A gente é 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. E assim, nossos irmãos seriam os mais indicados para doar a nossa medula, que seriam mais compatíveis. Esperar por um doador que não é da família significa correr contra o tempo. Significa esperar por uma pessoa que você não sabe se vai ter. Significa o medo da recidiva. Significa estar impotente no momento que você tem que ser o mais forte possível. Então, a pressão é muito interna. Eu tenho que estar bem, mas eu tenho que esperar. Tenho fé porque o nosso povo brasileiro, ele é solidário, né? Ele é solidário. Só que às vezes ele não tem o conhecimento de como funciona o processo de doação de medula. Então, se as pessoas souberem como é simples, como é fácil, eu acho que vai dobrar, triplicar, vai aumentar muito a quantidade de doadores. Mas a gente não pode perder a esperança. Tem que confiar que as pessoas vão realmente se conscientizar mais e que podem ajudar. Não custa nada para elas. Eu quero minha vida de volta,
né? E a chance é achar um doador. Eu acho que a gente vai aproveitar mais a vida, e assim que for liberada nós vamos ter o nosso filho.